Alerta! 5 cheiros que indicam a presença de câncer em seu corpo. Sabia que o nosso corpo pode emitir certos odores, certos cheiros, que podem ser sinais de alertas para o câncer? Estudos científicos mostram que alguns tipos de câncer alteram o metabolismo do corpo, produzindo odores específicos que podem ser percebidos antes mesmo do diagnóstico médico. Se você notar algum desses odores que eu vou listar para você aqui agora, é fundamental você buscar a orientação médica o mais rápido possível. Me chamo João Migovski, doutor João, sou médico. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Pessoal, o câncer atualmente é a segunda principal causa de morte no mundo. Antigamente não era tão assim, mas agora, com o envelhecimento da população, hoje a expectativa de vida é maior do que era 100, 200 anos atrás. Além disso, cada vez mais temos hábitos menos saudáveis e tudo isso vai contribuir muito para o aumento exponencial dos tipos, dos casos de câncer dos mais variados tipos, ok? Então, o seu estilo de vida, os seus hábitos, os seus comportamentos do dia a dia são fundamentais para determinar se você vai ter um maior risco ou um menor risco de desenvolver o câncer, ok? Qual é a sua história com essa doença? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho uma história bastante marcante com o câncer, porque minha mãe teve câncer, precisou fazer quimioterapia, quase morreu, né? Não estou exagerando nem um pouco aqui, ela realmente quase morreu, mas felizmente, graças a Deus, graças ao tratamento quimioterápico, graças às estratégias terapêuticas que nós implementamos além da quimioterapia, hoje ela está bem, está recuperada, está curada e não tem mais a doença. Qual é a sua história com câncer? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários e aproveita também para me contar de que parte do mundo você me assiste. Estou curioso para poder te conhecer melhor. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, pelo menos por enquanto. E você? Onde você está? Pessoal, primeiro cheiro, primeiro odor que pode indicar câncer. Um cheiro doce ou frutado no hálito. Algumas pessoas relatam que sentem um cheiro adocicado e anormal na respiração. Isso pode ser um sinal de alterações no metabolismo celular e está associado a alguns tipos de câncer, como o câncer de pâncreas. Esse odor pode ser causado pelo acúmulo de cetonas no organismo, um indicador que as células estão em estado de estresse. Se você sentir esse cheiro e esse cheiro for persistente, busque atendimento para fazer exames e verifique se está acontecendo alguma coisa. O hálito cetônico também pode estar presente em alguma doença renal, ok, pessoal? Então, nenhum cheiro que eu vou falar aqui é diagnóstico, tá bom? Ninguém vai falar, não, estou com um cheiro frutado no hálito. Isso significa que eu estou com câncer? Não, não significa que você está com câncer. Mas significa que seria bom você identificar o que está acontecendo, porque isso não é normal. Segundo cheiro, cheiro de carne podre ou enxofre no suor. Geralmente, se a pessoa tiver câncer de pele ou câncer de mama, ela pode ter um odor desagradável parecido com o de carne podre ou de enxofre. Isso acontece por alterações nas proteínas do corpo e também pelo crescimento excessivo de bactérias na pele devido à imunidade comprometida. Se você notar que o seu suor ou a sua pele estão exalando um cheiro forte e diferente, procure ajuda também. Ok, pessoal? A nossa dica aqui é a seguinte, a nossa mensagem principal desse vídeo, além de falar sobre a importância da prevenção para o combate do câncer, porque é muito melhor a gente prevenir do que remediar, é também dizer que se você estiver notando alguma coisa diferente, se você não estiver se sentindo bem, se você estiver com alguma alteração, por menor que seja, se você está desconfiando de algo, é interessante que você vá investigar e que você busque entender o que está acontecendo. É lógico que pode não ser nada, mas, mesmo que não seja nada, pelo menos você foi lá se certificar e descartou, excluiu a possibilidade de ser algo
mais grave, tá bom? Terceiro cheiro, urina com cheiro muito forte ou adocicado. Câncer no rim, câncer de bexiga, câncer de fígado podem alterar a composição da urina, gerando um cheiro intenso, adocicado ou até mesmo com odor metálico. Esse cheiro pode indicar que as toxinas estão se acumulando no organismo e que os rins não estão funcionando corretamente. Os rins e o fígado, eles são responsáveis pela maior parte da eliminação de toxinas. Se o seu rim e o seu fígado não funcionam, você vai acabar acumulando essas toxinas que podem causar esse cheiro forte na urina. Então, se a sua urina tiver um cheiro muito forte, ou se tiver escura, ou se você notar alterações na sua frequência urinária, tanto para mais quanto para menos, também não deixe de buscar atendimento, ok? Pessoal, a Maria Cléia Santana falou uma mensagem legal aqui. Somos 215 pessoas online e temos 70 likes só. Vamos dar likes para o doutor, ele merece muito. Maria Cléia, obrigado. Mas eu não peço like para mim, eu peço like para outras pessoas. Por quê? Se você deixa uma curtida nesse vídeo, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai fazer com que esse vídeo alcance mais gente. E se mais gente souber como desconfiar de câncer, mais gente vai ter mais chance de se recuperar dessa doença, ok? Então eu conto com você, conto com a sua ajuda para curtir esse vídeo e também compartilhar essa mensagem para aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, hospitais e planos de saúde, pelo menos terem acesso a informação de qualidade, porque sim, informação de qualidade pode salvar vidas e compartilhar saúde é um ato de amor, ok? Conto com a sua ajuda. Quarto cheiro, esse aqui é característico também. E a gente aprende na faculdade que quando as fezes têm um odor extremamente podre, um cheiro fétido, isso aí pode ser um indicativo de algum sangramento. Por quê? O sangue que passa pelo trato digestivo e é digerido, ele tem um odor muito marcante e dá origem ao que nós chamamos de melena, que são fezes muito escurecidas e com odor muito forte. Então, alterações no cheiro das fezes podem ser indicativas de câncer no sistema digestivo. Câncer de cólon, câncer de estômago, que aí esse câncer vai sangrando e o sistema digestivo vai digerindo esse câncer, dando origem a essas fezes com cheiro muito intenso e cor escurecida. Então, além disso, outros tipos de câncer, alguns tipos de câncer, também podem interferir na digestão dos alimentos, resultando no cheiro mais intenso, apodrecido ou até com cheiro químico. E isso também pode estar acompanhado de sangue nas fezes, diarreia frequente ou constipação. Se você notou alguma dessas alterações nas suas fezes, ou um cheiro extremamente forte, ou um cheiro anormal, busque atendimento também, tá? A gente sabe aí que a partir dos 45, 50 anos, a regra é fazer o rastreio para o câncer de cólon, o câncer de intestino, por meio da colonoscopia. Quem já fez colonoscopia aqui que está me assistindo? Comenta para mim no chat. Comenta para mim nos comentários. Quem já fez colonoscopia aqui? Eu nunca fiz, mas eu tenho 32 anos e eu não tenho histórico de câncer de intestino na minha família, tá? Então, quando chegar a minha vez, lá com 45, 50 anos, eu vou fazer. Por enquanto, ainda não tenho a indicação. E você, já fez? Tô vendo aí que a Sebastiana e a Marinês já fizeram. Vamos lá. Quinto cheiro. Um cheiro forte e persistente no nariz. Algumas pessoas com câncer de pulmão ou tumores na região do sistema respiratório relatam sentir um cheiro constante, mesmo quando não há uma fonte externa para esse odor. Esse fenômeno se chama fantosmia e é uma resposta do cérebro a alterações do sistema nervoso causadas pelo câncer. É uma alucinação olfativa. Então a pessoa sente um cheiro de podre, por exemplo, mas não tem nada podre. Então uma pessoa sente o cheiro de podre e a outra não sente, porque uma delas está com essa alucinação olfativa. Então se você estiver sentindo cheiros que ninguém mais está percebendo, especialmente cheiros químicos ou de queimado, consulte um atendimento, consulte um médico também e busque entender o que está acontecendo, porque isso não é normal.
E, pessoal, o que eu falei aqui? Que o nosso principal objetivo, sempre nesse canal, é falar sobre a prevenção, é falar sobre a importância dos seus hábitos para a sua saúde. Então, olha, já imaginou se tivesse um remédio, se existisse um remédio que fosse capaz de tratar, de prevenir, tratar e reverter o câncer, o infarto, o derrame, a hipertensão arterial, o diabetes, a má circulação, o colesterol alto, a insônia, a ansiedade, a obesidade. Imagina, já imaginou se tivesse um remédio, um único remédio que fosse capaz de prevenir, tratar e ou reverter todas essas doenças? Seria um remédio maravilhoso, você não concorda? Seria o melhor remédio do mundo. Poxa, um remédio que atua, um remédio para tantas doenças, bem que podia existir. Só que esse remédio existe. E que remédio é esse? É o estilo de vida saudável. São os seus hábitos, a sua alimentação, o nível de atividade física, a qualidade do seu sono, a sua capacidade de gerenciar o estresse, a sua capacidade de não exagerar no álcool, de não exagerar no tabaco. Tudo isso é fundamental para você ter uma vida saudável. Ah, mas doutor, eu conheci uma pessoa que ela fazia tudo isso e mesmo assim ela desenvolveu câncer. Pessoal, tudo é possível na medicina. Então, da mesma forma que é possível que uma pessoa que teve uma vida saudável, que sempre se cuidou, que sempre teve cuidado, que sempre teve atenção com os hábitos, é possível que ela, em algum momento, desenvolva câncer. Claro que é possível. Da mesma forma que também é possível que uma pessoa que bebe, que fuma, que come mal, que não vai fazer atividade física, que dorme mal, que se estressa com tudo, é possível que essa pessoa nunca fique doente também. É possível que essa pessoa tenha uma vida saudável e viva muito tempo. Tudo é possível. Agora, o que é provável? A pessoa que se cuidou ter câncer, o que é mais provável? A pessoa que se cuidou ter câncer ou outra doença, ou a pessoa que não se cuidou ter câncer? O que é mais provável? É lógico que é mais provável que a pessoa que não se cuidou tenha câncer, mas isso não quer dizer que a pessoa que se cuidou não vai ter câncer. Então, tudo é possível. Agora, é muito mais provável que quem se cuidou não tenha nada do que quem não se cuidou não tenha nada, tá bom? Então, quando a gente fala de medicina, a gente sempre fala de risco, a gente sempre fala de probabilidade. E aí vai ter alguém que vai falar nos comentários: ah, minha avó viveu até os 105 anos, ela bebia, ela fumava, ela comia mal. A minha avó já está chegando nos 90 e bebeu a vida inteira, fumou a vida inteira. Então, isso não quer dizer que a pessoa não vai viver. Isso quer dizer que a chance dela chegar longe é menor, tá bom? Então, quando nós falamos de medicina, nós estamos falando de probabilidade, de risco. E o que eu estou dizendo para você é que se você tiver um estilo de vida saudável, o seu risco, a sua chance, a sua probabilidade de adoecer é muito menor do que a probabilidade de você adoecer se você não tiver um estilo de vida saudável, tá bom? Por isso que eu sempre recomendo a leitura do meu livro, O Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos. Hábitos esses que são o melhor remédio para prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade. Doenças cardiovasculares, doenças circulatórias, câncer, infarto, derrame, hipertensão, diabetes, colesterol alto. Tudo isso pode ser tratado naturalmente com as estratégias contidas nesse livro, tá bom? Tem versão física, tem versão digital, o link está na descrição e também está nos comentários fixados. Tenho certeza absoluta que essa leitura vai transformar a sua vida para melhor. E se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, mas eu sei que você vai gostar, que você vai me agradecer e que você vai ter grandes retornos ao fazer esse investimento pequeno na sua saúde, mas que vai fazer uma grande diferença, porque você vai estar investindo naquilo que você tem de mais valioso, que é o seu bem-estar, a sua saúde e a sua vida, tá bom? Então clica aí, link na descrição e link fixado nos comentários para adquirir o seu código da longevidade. Pessoal, vamos ver quem está com a gente aqui. Nesse vídeo, já vai deixando a nota para esse vídeo de 0 a 10. E o que eu quero dizer é, mais uma vez, para você prestar atenção aos sinais que o seu corpo dá.
o seu corpo ele emite sinais importantes. E o olfato pode ser uma ferramenta poderosa para detectar problemas de saúde. Se você notou em você ou em alguém próximo algum desses cheiros, não ignore esses alertas. Busque orientação médica para fazer exames e investigar qualquer mudança fora do comum. Já percebeu algum desses odores em você ou em alguém próximo? Deixe seu comentário e compartilhe essa informação para ajudar mais pessoas a se cuidarem, porque prevenir é sempre o melhor caminho. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje, domingo. Um abraço para Penha Vidal Vanini, Rosana Fernandes, Creuza Fernandes, Ieda Naivert, Rildo Fernandes de Sena, Marileide Jesus, Genice Maria, Célia, Rivaldina Maria, Meire Souza, Boquinha Derran, de Oliveira. Tô com hálito horrível, ninguém consegue conversar comigo, até com 1 metro de distância. Sou de Recife, Pernambuco. De Oliveira, vamos investigar isso aí, né? Será que é algum problema odontológico? Provavelmente é. Será que é algum refluxo gastroesofágico? Será que é algum problema gástrico? Tem que investigar o que está acontecendo, porque não é normal ter hálito horrível, tá? Óbvio, quando a gente acorda, quando a gente come cebola, quando a gente come alho, a gente vai ficar com bafo, normal. Agora, esse hálito que a pessoa não fica com 1 metro de distância, isso não é normal e tem que ser investigado, tá bom, Dê? Então, recomendo que você veja o que está acontecendo. E talvez a primeira linha de investigação seja visitar o dentista. Às vezes tem uma cárie, às vezes tem um dente que não está muito bom, às vezes está com uma infecção na gengiva e não sabe. Então, eu recomendo que você busque aí primeiro o dentista para avaliar o que está acontecendo. Abraço para Rivaldina Maria, da Paraíba, Kátia Felu, de Angola, Cid Toledo, de Barueri, Graça Alves de Brito, Sebastiana Elizabeth Vasconcelos, que foi diagnosticada com câncer no colo do útero. Sebastiana, desejo tudo de bom aí para a senhora, tá? Espero que a doença não esteja num estágio avançado e desejo tudo de melhor e tudo de bom no tratamento, tá? Tô torcendo aqui para ficar tudo bem. Abraço para Francinete Vieira de Sá, a Cidália de Oliveira Cavalcante de Curitiba, Maria Francisco de Portugal. Boa tarde, meu médico favorito. Maria de Portugal. Obrigado, dona Maria. Um beijo para a senhora, hein? Abraço para Maria Cléia Santana, Rilza Moura de Aracaju, Maíra. Abraço para Maria Célia, Sebastiana Francisca Araújo. Abraço para Maria Santos, Trinidade Sá, do Canadá. Abraço para Ladiane Soares Ferreira, Aparecida Azevedo de Cacoal. Abraço para o Natalino Donizete. Para também Sebastiana Elizabeth Vasconcelos, Marcelo Silva Pesca e Albert Duque, Marlene Batista de Belém do Pará, Sebastiana Francisca Araújo, Marinês Almeida, Zilma Santos, Marisa Fonseca, Margarete Quechichian. Abraço também para Aparecida Azevedo, Paulo Correio. Abraço para Josefa Bezerra, Neuza Aparecida. Doutor, o que o senhor me diz da cúrcuma com cápsula de 500 ml, 500 miligramas e 5 miligramas de piperina pimenta preta? Tive câncer de mama e uso tamoxifeno. Posso tomar, já que a cúrcuma é anticâncer? Neuza, recomendo que a senhora fale com o seu médico para ver se ele vai liberar o uso da curcumina, tá? Eu não sei de cabeça, obviamente, todas as interações medicamentosas da curcumina, mas isso é fácil de procurar, tá? Você vai pegar no Google, vai falar com o seu médico e ele vai saber te informar. Deixa eu ver aqui, vou aproveitar que eu tô aqui e vou ver as interações medicamentosas do tamoxifeno, curcumina, interações. Vamos ver o que me diz aqui. Por exemplo, a curcumina pode reduzir os níveis do tamoxifeno no corpo. Então, se a senhora está fazendo uso, talvez não seja a melhor opção, ok? Abraço para Célia, Marcelo Silva Pesca, já mandei, Marta Maria do Recife, Neida Coste, abraço para Maria Lelis de Almeida, Michele Guimarães,
Isabela Albuquerque, muito obrigado pelas palavras. Solange Barbosa, Isalda Matos, Lua Estrela, Lenice Cunha Gomes. Um abraço para Duda Maia, Maria Célia, Neuza Aparecida, Donizete Guimarães. Abraço para Berta Osório, desde Peru. Graças por tua ajuda. Graças, Berta. Um abraço para ti. Abraço para Nivalda. Cheiro forte nas fezes de vez em quando. Pode ser sinal de câncer? Nivalda, poder pode. Significa que vai ser câncer? Provavelmente não, tá? Às vezes, quando come alguma coisa, quando bebe alguma coisa, quando muda algum hábito alimentar ali, as fezes podem sim, claro, ter um cheiro mais forte. Agora, se for umas fezes muito escuras, com um cheiro realmente podre, aí pode ser a melena. E a melena indica que o que você está sangrando. E esse sangramento pode ser um tumor, ok? Abraço para o Wilson José Pacheco, de Curitiba. Quem mais que está com a gente aqui? Luiz Olson. Quem mais? Marlene Costa, Lázio Vieira, de Teresina. Eliane Maria, Valéria Ribeiro, Mário Rodrigues, da Bahia. Mari Correia. Abraço para Valéria Ribeiro, Maria do Socorro, de Maceió. Abraço para a Penha falando aqui, doutor, meu ES deu 28 mil hemácias. Isso é inflamação? Pois não tenho dor nem cistite. Penha, tem que investigar, né? 28 mil hemácias no exame de urina não é normal. Significa que está com sangue na urina. Por quê? Será que é uma pedra no rim? Tem que entender, tem que ver o que está acontecendo. Abraço para Aparecida Guimarães, de Manaus. Neide Aguiar. Desejo aí tudo de bom pro seu marido também, hein, Neide? Abraço para Simone Rodrigues Gomes, de Araçatuba. Simone Regiane Liliane Santos. Magno Alves, de Salvador. Ana Ramos e o Lindo Machado. Pessoal, vou encerrar essa live por aqui, tá? Desejo a você um excelente domingo, uma excelente semana. Amanhã estarei de volta. Tá? Deixa seu like, se inscreve no canal se você caiu de paraquedas aqui, se é a sua primeira vez aqui, ou se você me acompanha há mais tempo, mas ainda não está inscrito. Clica na palavra inscrever-se e também ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro das nossas informações, ok? Não se vá, continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a combater o câncer, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre alimentos que também vão te ajudar a combater essa doença. Até daqui a pouco.